98,3. Música, informação, alegria e descontração. Papo cabeça, papo cabeça. Com Fabiano Rangel. Se ligue na programação que chegou pra ficar. Papo cabeça, você vai se amarrar. Não dá pra desligar. Música, informação, alegria e descontração. Papo cabeça, papo cabeça. Com Fabiano Rangel. Está começando o programa Papo Cabeça. Comunicando Fabiano Rangel. Bom dia! 1º de maio está entrando no ar o Papo Cabeça, o seu programa das manhãs de sábado, com muita informação, debate e conhecimento. Nesse dia tão especial, quero dar meu bom dia a todos os trabalhadores, a todos nós, trabalhadores, independente de cargo, função, local de trabalho, somos todos trabalhadores e todos merecedores do nosso parabéns especial nesse dia, nesse 1º de maio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Folha 98.3, a rádio líder da nossa cidade. Mais um Papo Cabeça nessa manhã de sábado super especial. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, amanheceu nublado, com friozinho. Isso é atípico na nossa cidade de Campos dos Goytacazes. Então, a todos os nossos ouvintes, você que está trabalhando, ao pessoal que está trabalhando nesse momento, nós queremos desejar aí um feliz Dia do Trabalhador, um feliz sábado para vocês. Vamos com a gente aí que o Papo Cabeça hoje está super bacana. Nós temos aí nosso convidado especial que já está aí na nossa transmissão. Então nós vamos falar de assuntos positivos, relevantes e sérios. E eu quero dar o meu bom dia também, o nosso bom dia à nossa jornalista querida que também está na transmissão, sempre nos acompanhando, Ana Laura. Bom dia, Ana Laura. Bom dia a todos. Feliz sábado, feliz Dia do Trabalhador para todos. É um sábado muito especial para a gente. Quero convidar você que está assistindo a live do Facebook a participar, a comentar aí, deixar seu comentário, sua opinião, sua pergunta, que a gente vai ler com muito carinho e muita satisfação. Fernando, hoje tem enquete? Fala para mim aí. Então, Fabiano, como a enquete tem sido um sucesso no nosso programa, uma forma da gente poder ouvir a opinião do nosso ouvinte. Você que está aí nos acompanhando no rádio, aí do carro, você que está no trabalho, você pode rapidinho aí entrar aí no Facebook pelo seu celular, pesquisar lá Folha da Manhã 98.3 ali no campo de pesquisa do Facebook e você vai ter acesso aí à nossa transmissão e deixar o seu comentário. E a nossa enquete de hoje aí já tem uma galera aí, Fabiano, comentando aí na nossa transmissão. E a nossa enquete é: você tem motivos para comemorar o Dia do Trabalhador? Como é que tá a galera aí com esse dia, com essa data? A gente está falando aí Feliz Dia do Trabalhador, mas será que essa galera tem motivos para comemorar? Quais os motivos que tem? Se você tem motivo, você vai dizer, E se você também não tem, você pode dizer também aí. Então a enquete é: você tem motivos para comemorar o Dia do Trabalhador? Você tem, Fabiano? Eu tenho muitos motivos, Independente de todas as circunstâncias em que estamos passando, que estamos vivendo, Eu acho que nós temos que comemorar todo suspiro, que a gente dá hoje, Então, quem hoje tem o trabalho, nós temos aí mais de 14, acho que se não me engano, os últimos dados são 14 milhões de pessoas desempregadas, Então, a gente hoje poder comemorar esse dia, tendo o nosso trabalho, tendo o nosso emprego, é maravilhoso. O dia do trabalhador, o dia do trabalho, que é considerado o Dia Internacional dos Trabalhadores, ou Festa do Trabalhador, é uma data comemorativa internacional, dedicada aos trabalhadores, celebrada anualmente no dia 1º de maio, em quase todos os países do mundo. Então é uma data que é reconhecida mundialmente, sendo feriado em muitos deles. Hoje, essa data esse ano caiu num sábado, E a gente está meio confuso ainda nessa questão por conta da pandemia, o que é feriado, o que é sábado, o que é domingo, A gente está com um calendário meio doido, mas nós vamos falar hoje sobre essa data muito importante. E também, nós trouxemos um convidado muito especial, um cara jovem, mas que já está trabalhando muito
Eu tenho acompanhado e sei que ele tem trabalhado muito. Então a gente hoje, ele está, além de trabalhar, está se formando, um professor de educação física, um profissional da área, um colega da área de educação física. Então hoje a gente está dando o nosso bom dia ao nosso convidado, Bruno Viana. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana Laura. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela rádio, né? Primeiro te agradecer, meu irmão, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, batendo esse papo aí, né? Eu venho acompanhando o seu programa, é um programa onde as pessoas se sentem bem, se sentem à vontade. É bom para você iniciar o sábado, né? Ouvir, bater um papo, interagir, se informar, algo bem leve, bacana. Então, eu fico muito feliz por esse convite, né, de estar aqui hoje podendo participar, conversar com você, trocar uma ideia, principalmente pela data de hoje, né? Dia do Trabalhador, como foi falado pelo Fernando aí, é realmente uma pergunta se há motivos para comemorar ou não, mas eu costumo dizer que por conta dessa pandemia toda, eu acho que só da gente estar aqui hoje, tendo esse privilégio de estar conversando aqui, olha, é algo que a gente tem que comemorar muito, sim, porque estamos com o dom da vida, de poder estar aqui. Então, bem, a minha opinião, quero te agradecer, meu irmão, todos vocês aí pela participação, por poder participar e vamos bater o papo cabeça. Vamos embora. Com certeza, meu amigo. Antes da gente começar, deixa eu dar um bom dia ao pessoal que está aí conectado com a gente pelo Facebook. Bom dia, Manoel Soares. Bom dia, Kátia Manhães. Bom dia, Carinho Tripari. Bom dia, Ana Lídia Antunes. Bom dia, Deise Viana. Bruna Elias. Maílson Pinheiro. Bom dia, Patrícia Costa Rangel. Bom dia, Ana Angélica Madureira. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Vanúzia Campos, a aniversariante do dia. Olha, a Vanúzia faz aniversário no dia 1º de maio. Os parabéns aí os parabéns especial aí à professora Vanúzia nesse dia tão especial. Bom dia, Marilene Camargo. Bom dia, Renata Azeredo. Cristiane Castro. Bom dia, Túlio Dias. Bom dia, Adriana Campinho. Bom dia, Angélica Mendes. Bom dia, deixa eu ver quem eu já falei. Andréia Araújo Viana. Essa não podia faltar, né, Bruno? Tem um comentário super especial aí da Andréia, né? Olha aí, cadê? Orgulho de uma mãe. Ah, pai. Mamãe coruja. Essa mãe aí tem motivo. Tanto Gabriel, Bruno e tem a irmã, né? A irmã eu não sei o nome. Laurinha. Laurinha. Parabéns, Andréia. Bom dia, Regina Idário. Bom dia, João Guilherme. Bom dia, Regina. Valéria Manhães. E tem uma galera conectada aí pelo Facebook da Folha. Muito bom ter a presença de vocês aqui. E já tem resposta da Já tem resposta da enquete? Fez. Posso ler aqui, ó. É a Manoel Soares falando que ela tem motivo sim para comemorar. Em meio ao caos que vivemos, tenho visto o meu trabalho fazendo a diferença. Aliás, reconheço a importância de cada trabalho, mas ser professor é algo fantástico, realmente. A Vanúzia, que é aniversariante, dizendo que tenho motivos porque tenho muito orgulho do que faço, amo e sou completamente realizada no meu trabalho. A Bruna Elias falando que há muitos motivos, um deles é ter o trabalho e fazer dele a diferença na vida de outras pessoas. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque o magistério é uma profissão maravilhosa, é uma profissão linda. A gente tem essa obrigação de formar pessoas, né? Não só informar, mas também formar. Nós temos, né, um carinho, um amor muito grande, porque não tem como ser professor se não amar o que faz. Então, meu amigo Bruno aí vai entrar agora, né? Daqui a pouco ele vai começar a dar umas aulas aí. De ressaltar as palavras do nosso vereador Bruno Viana, né? A empatia de falar sobre a questão da gente estar vivo, de ter a saúde, ter o dom da vida. Eu acho que usando as palavras do nosso vereador, é exatamente isso, agradecer, né? Por mais que a gente hoje esteja vivendo esse momento difícil, mas nós temos também como agradecer, né, pela saúde que nós temos e pedir pelas famílias que estão atravessando um momento tão difícil, né? Com os seus amados, queridos, entes nos hospitais, lutando pela vida. Na verdade, é uma luta pela vida, essa pandemia é uma guerra, né? Mas com certeza sairemos vencedores. E aproveitando só as palavras do vereador que bem falou, né, há um motivo sim, a saúde e a vida, e vamos todos juntos lutar e valorizar a vida, que é o dom maior que nós temos. É verdade. Mas
Vamos lá, vamos para a gente não perder, né? Para a gente aproveitar o máximo do nosso tempo com o nosso convidado. Vamos dar início ao nosso Papo Cabeça. Bruno, fala para mim um pouquinho, né? Você, se eu não me engano, é o vereador mais novo hoje, né, dessa legislatura em Campos dos Goytacazes. Não sei se já é o mais novo, né, de todo o tempo, mas você hoje é o mais novo. Você está se formando, você casou recentemente, muita coisa, né, na sua vida ao mesmo tempo. Fala um pouquinho dessa sua trajetória até você chegar aqui hoje, vereador no município de Campos dos Goytacazes. Fabiano, então, é uma história realmente, assim, com muitas vertentes, né? Então, contando um pouco, contando na realidade, falando em relação a estar hoje como vereador, a trajetória, ela, como eu gosto sempre de contar, fico bem à vontade aqui estando com vocês, ela tem uma trajetória, assim, que eu digo sempre que parecia que estava escrita, né, por Deus, porque todas as coisas que aconteceram, né, enfim, também lá atrás, desde o início lá atrás, para quem não sabe, antes de eu chegar, né, antes de eu estar nesse momento, de eu estar aqui hoje como vereador, eu era um atleta profissional, joguei futebol a minha vida toda, é o que eu sempre amei, mas no começo do ano passado, eu tive uma conversa com meu pai, e nós conversamos e eu falei, pai, acho que a gente precisa construir uma base, né? Eu te ajudar aqui na cidade de Campos, você como deputado, e vai ser muito difícil para você estar aqui diariamente, e muitas vezes meu pai confiou em algumas pessoas e se decepcionou, então ele na hora ele tomou aquele susto, falou, porque você conhecia ele, Fabiano, sabe como é que era, ele tomou aquele susto, ele ficou naquela dúvida, porque já estava tudo meio que montado, eu falei, pô pai, eu acho que é uma boa oportunidade de eu vir candidato, para eu estar te representando, para eu estar continuando o seu trabalho aqui na cidade, vou ficar aqui perto. Aí eu sempre mexia com ele, falava, sua carreira só começou, você vai longe, você vai voar, porque ele realmente era uma pessoa assim, sou suspeito de falar, mas meu pai era diferenciado, era único. E aí, depois eu comecei a rodar com ele, isso antes da pandemia, logo quando estava chegando aqui, rodar, ele me apresentando as pessoas, naquela correria dele. E aí ele foi e depois, estou resumindo, sendo bem breve, aconteceu, né? Perdemos papai, que inclusive até hoje já vai fazer um ano e parece que é mentira. Estava até falando sobre isso ontem, falei que passa muito rápido. Parece uma mentira, realmente passa muito rápido. E aí eu decidi dar continuidade a esse trabalho que estava sendo desenvolvido, continuar. Foi difícil, né? É difícil conviver diariamente com essa lembrança, com esses momentos. Ontem mesmo, estava conversando aqui com você mais cedo, coloquei a foto dele na Câmara há 10 anos atrás, falando no plenário, e eu hoje falando no plenário 10 anos depois. Então é algo que mexe com a gente, né? Mexe com a gente, porque continuar uma história, um legado, é algo que é pesado, ainda mais no tamanho, no peso do meu pai. Mas também foi algo que mudou a minha vida, e se eu hoje consigo ser feliz, é porque Papai do Céu, né, e o povo de Campos me deu a oportunidade de estar aqui continuando essa história, porque realmente seria muito frustrante para mim se eu não conseguisse ter essa oportunidade de continuar o legado, a história do meu pai, tudo que ele representou. E como você mesmo disse, eu casei recentemente também, então, mas meu pai, graças a Deus, pôde participar. Nossa, no momento, eu estava vendo esses vídeos ontem também dele, aquele jeitinho dele que você já conhece, estava lá no casamento, pôde casar seu filho, também estou me formando agora, estou terminando a faculdade, demorei um pouquinho, porque muitas coisas aconteceram, mas estou me formando, falta pouquinho agora para eu me formar, né, nessa área que eu amo, que é a educação física. Então, assim, muitas coisas aconteceram, sabe, Fabiano, Fernando, a Laura e todos que nos assistem, muitas coisas aconteceram, mas hoje, quando eu falo muito com a minha mãe sobre isso, quando eu deito na cama, eu falo com a minha esposa que a política foi a forma que eu encontrei de sentir menos saudade do meu pai, ou de ser um pouquinho do que ele era, sabe, aquele negócio de você tentar ser um pouquinho, onde você tem uma meta, a meta ela tá lá, isso, me sinto mais próximo. E a meta é como se eu enxergasse o alvo ali. Eu falo, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser igual a essa pessoa, quero ser igual a ele. E aí a gente coloca essa meta na vida, né? Então é assim, muitas coisas aconteceram, mas eu fico feliz demais, cara, de
de poder dar essa continuidade desse trabalho e receber elogio de pessoas como você, você, Fabiano, que a gente sempre conversa, que eu fico feliz mesmo, porque pessoas que têm uma importância muito grande, a opinião é muito importante para mim. Bruno, eu acompanhei seu pai, né, seu pai era meu amigo pessoal, eu tinha um carinho muito grande por ele, e eu não posso deixar de lembrar, né, de tantos momentos que seu pai se referia a você, né, o Gabriel, que foi nosso aluno, né, e o carinho imenso que ele tinha por vocês, o orgulho que ele tinha, né, quando eu falava de você, era aquele cara que jogava muito, né, era o orgulho, né, meu rapaz, que ele gostava muito, né, de jogar, e você era o orgulho dele, né, e Gabriel era aquele que era o temperamento do pai, né, aquele estilo, né, então eu tenho certeza que nada na nossa vida acontece por acaso. Infelizmente a gente às vezes tem que ter perdas, mas o caminho tem que continuar, e eu acho que você vai trilhar esse caminho com muita sabedoria, com muito orgulho, com muita dedicação. São 4 meses de mandato, né? Nós estamos aí praticamente, né? Vamos iniciar o 5º mês, janeiro, fevereiro, março e abril, e eu já tenho visto, acompanhado aí o quanto você tem trabalhado, né? O que a população, né, pode esperar do Bruno Viana, onde você vai poder ajudar essa população. Eu sei que você já está fazendo algum trabalho, o que você já fez e o que você pretende fazer ainda? Dá um resumo aí pra gente. Então, Fabiano, foram 4 meses, né, estão sendo 4 meses, né, muito intensos, né, uma realidade totalmente diferente, acho que não só para mim, mas para todas as pessoas. Você está ali lidando diariamente com a população e numa realidade extrema, que é essa pandemia, mas quando alguém me pergunta sobre o que a população pode esperar, eu falo muito sobre dedicação, né? Meu pai, ele falava muito isso, sobre meu foco, muito focado nos objetivos, e eu sou realmente, isso é uma característica que eu tenho, de ser muito focado. Então a gente tenta trazer isso para dentro da política, né? No momento que a gente precisa estar próximo, precisa estar conversando com a população. Então tenho tentado fazer assim um trabalho bacana, voltado principalmente nessa questão de estar acompanhando tanto a vacinação quanto as pessoas com deficiência, que é uma bandeira que meu pai levantou a vida toda por conta da minha irmã Gabriela. O esporte, que é uma área que eu sou apaixonado, e hoje a gente acompanha aí todos os estudos, né, falando da importância da atividade física, que também é algo que é relevante para esse momento. Então, assim, nesses 4 meses conseguimos fazer algumas coisas, participamos de alguns projetos, né? Eu tive minha primeira lei lá, que foi sancionado, o projeto de lei que foi sancionado, foi a questão da fura-fila, né, de vacinação. Eu acho que foi a primeira que nós tivemos lá na Câmara de Vereadores nesse ano. Participei de alguns outros, como um relacionado à parceria público-privada, de incentivo fiscal. Participei também nessa luta, que foi a questão da vacinação também das pessoas com deficiência. Estive ao lado do vereador Leon, do vereador Rafael, Tuim, e outros vereadores também que participaram disso. Então, consegui fazer algumas ações de estar incentivando. Conheci um jovem chamado Matheus lá no Farol, também tem um sonho de ser radialista, então pude trazer ele aqui na cidade para participar de um programa de rádio, assim, muito bacana. Então, assim, a gente tenta incentivar dentro do possível, porque muitas vezes a gente vê que muita coisa padronizada no sentido do que ser feito. Envia o ofício, manda ofício, faz indicação, faz isso, faz aquilo, mas eu acho que a conexão você estar perto ali do povo é o ponto mais importante. E agora, por último, que eu falei sobre isso até nas redes sociais essa semana, eu estou com um projeto novo, que é a gente lançar um gabinete itinerante, que é um gabinete onde eu quero estar levando toda a estrutura do nosso gabinete da Câmara de Vereadores para os bairros, né? Já vamos tentar iniciar na próxima semana, claro, seguindo os protocolos, né? Evitando a aglomeração, mas levando o nosso gabinete para a rua. Porque, Fabiano, a gente vê muitas vezes as pessoas querem estar próximo do político, querem estar próximo do seu vereador, quer conhecer a Câmara de Vereadores, mas a burocracia é muito grande. Ainda mais nessa pandemia, se torna ainda maior. Então a pessoa tem essa dificuldade de entrar lá. Hoje não está podendo, por conta das restrições, entrar. Então quando você entrar tem que fazer lá
o cadastro, também tem a questão da vestimenta, enfim. Isso acaba muitas vezes afastando, né, o eleitor, o povo, que é o representante, a casa de leis, a casa do povo, já diz. Então a intenção é já estou até falando de primeira mão aqui, nossa próxima intenção é estar levando esse gabinete para as ruas, nossa estrutura, nosso gabinete, com orientação jurídica, com orientações para as pessoas, que muitas vezes a pessoa quer fazer alguma coisa, mas ela não sabe aonde ir, né? Então falta essa orientação, aonde que eu faço isso, onde que eu marco isso, onde que eu faço aquilo. Então a gente dando essas orientações já é um primeiro passo da gente estar ali próximo da população e ouvindo também as demandas, né? Ouvindo o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Mas assim, a intenção é estar mais próximo. Quero estar mais próximo, quero estar ali. Gosto muito de rede social, como você mesmo sabe, gosto de estar ali falando, conversando. Eu acho que é um ponto importante nesse momento de isolamento. Acho que o carinho, a atenção, você estar próximo das pessoas faz muita diferença, cara. Ontem eu estava até vendo uma entrevista do meu pai de 10 anos atrás e ele falou uma frase que eu guardo e eu uso sempre. Ele falava assim, Bruno, falava assim na entrevista, olha, eu sou muito direto. Se eu falar que não dá, é porque não dá. Se eu falar que eu vou tentar, é porque tem 99% de chance de dar certo. Isso eu achei interessante. Ele sempre falava isso mesmo. E a gente tem que tentar ser transparente a esse ponto, né? De falar sempre a verdade, principalmente nesse momento. Então, resumindo, né, Fabiano, o que eu falo muito é essa questão da dedicação e tento ser o mais transparente possível nesse mandato. O que, na verdade, eu tenho sempre que citar o seu pai, porque pelo conhecimento, e seu pai sempre foi um cara que teve a habilidade de ouvir. E eu costumo dizer isso, e eu falo muito isso para a minha equipe, né, para as pessoas que trabalham comigo, aquelas pessoas que desenvolvem a habilidade de ouvir, ela vai acertar muito mais. Porque a gente gosta muito de falar, né? A gente gosta muito de opinar, a gente gosta muito de julgar, mas o ouvir é sempre muito difícil. E eu acho que o papel, né, é o que você está falando aí, o que você vai fazer agora, e que você já vem fazendo nesses 4 meses, o papel do vereador é ouvir a população, né, ver as demandas, o que ela está precisando, né? A gente não está falando de demandas pessoais, mas demanda de grupo, né? Demanda de uma cidade, demanda de um bairro, né? E eu acho que esse próximo projeto de você estar próximo à população, de ouvir, você vai conseguir sentir isso muito mais perto, né? Sair daquele gabinete, é como o diretor da escola hoje, eu dirijo 5 escolas. Seria muito mais cômodo para mim ficar do muro para dentro dirigindo a minha escola. Mas eu venho aqui colocar minha cara na reta porque eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero trazer informação, eu quero discutir, porque isso faz parte da educação que eu acredito. Então a gente precisa estar cada dia mais desenvolvendo a arte do ouvir. E eu acho que você só tem a crescer quando você faz isso. Então, aí, mais uma vez, parabéns aí pelo próximo projeto, que eu tenho certeza que você deve anunciar depois aí os bairros, né, que você vai passar. Isso. E eu acho que o pessoal também vai participar muito, né? Sim, sim. E realmente a ideia, Fernando, é exatamente essa. Eu vou revelar assim que muitas vezes a gente escuta isso no meio político sobre aquele medo, aquele receio do político estar na rua por conta, não, vai ter muita demanda pessoal, vai ter muito pedido, vai ter muita coisa, mas a questão não é essa. A questão é ser sincero, olha, isso daí não dá pra gente fazer, isso daí você vai procurar tal lugar para tentar fazer, tentar ter essa transparência, porque... Parar com essa estima que político promete e não cumpre. Você tem que falar o que pode e o que não pode, né? Sim. É verdade, é isso aí. Hoje a classe política em si muito responsável por isso, tem sua rejeição já natural. Quando você ouve a palavra político em si, você já tem essa rejeição natural, mas é trabalhando que você vai tentando tirar isso, e realmente tem que mostrar serviço, porque você olha uma eleição como foi a de agora, a 2020, nossa, de 25, 20 foram trocados na Câmara de Vereadores. Isso é algo assim, mesmo teve uma renovação muito grande em todo o país, mas aqui em Campos foi fora da curva. Foi muito grande, né? Então, assim, aí eu vou falar do Bruno Viana. Eu, como jovem, que carrega uma responsabilidade grande por ser o mais jovem da Câmara, o mais jovem da história, sendo filho de quem sou, que fez um trabalho maravilhoso,
querendo construir, se Deus permitir, uma carreira política, porque a gente sonha, a gente, né, quer construir, quer fazer um bom trabalho, quer poder ajudar. Eu, assim, não quero que aconteça comigo, de daqui a 4 anos, né, eu simplesmente sair porque eu não desempenhei um bom trabalho. Se for da vontade de Deus, que lá na frente, olha, não é o caminho, né, para onde ir, não é o que tem que seguir, aí está nas mãos do Papai do Céu. Mas fazer a nossa parte, né, pelo menos dizer o que a gente faz, que a gente tem que estar pronto para prestar contas, né, Fabiano? Então, assim, quando a pessoa fala, olha, isso aí em qualquer empresa, ainda mais você, o agente político, ele é o agente do povo. Então, você tem que estar pronto para quando a pessoa te perguntar, você responder, olha, eu fiz isso. Não, isso daí eu fiz, isso aí eu participei, eu fiz aquilo. Então, é um ponto interessante. Então, assim, mas essa questão do ouvir, eu acho que é crucial. É crucial, e eu falo muito isso porque eu não posso dizer que eu sei tudo, porque eu não sei. Não posso dizer que eu sei tudo, porque minha maior líder também não está aqui. Se meu pai estivesse aqui, talvez eu estaria muito mais evoluído do que estou, porque poderia parar, pai, olha, o que eu faço aqui nesse momento? Qual decisão eu tomo? Então, isso é claro que atrapalha, é claro que aumenta a responsabilidade. Então, eu costumo realmente sentar e escutar. Muitas pessoas escutar, ouvir as pessoas mais experientes, porque agrega demais. E aí, a partir disso, você começa a tomar alguns caminhos. Verdade. E também, cara, a questão da humildade, né? É fundamental para que a gente, né, você que está começando, ou qualquer pessoa, eu e qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho, a humildade de ouvir as pessoas, né? Às vezes porque assim, eu sou o vereador e eu não quero ouvir, né? Isso só vai fazer você não conhecer a realidade na qual aquele povo vive. Porque a gente sabe que muitas vezes a teoria é diferente da prática, né? Então, Sim. Quando você vai para a prática, é que você realmente, seu pai foi um cara que acompanhou as crianças com necessidades especiais, né, as crianças com deficiência. Então, seu pai tem uma história, sua mãe, né, junto com seu pai, eu lembro dela na PAP, todas essas entidades que cuidam, que fazem esse trabalho, eles sempre foram muito presentes. Então, eles ouviram e viram de perto uma realidade. Por isso que eles se sensibilizaram para fazer, né? E, Fabiano, você tocou nesse ponto, cara, das pessoas com deficiência, e assim, é uma coisa, o trabalho que foi desenvolvido pelo meu pai é algo assim muito marcante para mim, porque de eu chegar nos locais e falar assim, quando eu chego num local, né, uma área, uma instituição das pessoas com deficiência, uma instituição, alguma mãe, e eu falo, olha, eu sou o vereador Bruno. Ah, bacana, vereador, tudo bem? Prazer. Quando a pessoa não me conhece. Mas quando eu falo, olha, eu sou o filho do saudoso Gil Viana, o vereador Bruno, filho do saudoso Gil Viana. Nossa, assim, é algo que é marcado, fica marcado, né? Assim, o trabalho que ele desenvolveu ficou marcado nessa bandeira, é de emocionar. Eu conheço muitas famílias, as pessoas choram de saudade do meu pai e deixam uma missão ainda maior. Né, porque a história, Fabiano, para quem não sabe, a história da minha família na política, do meu pai, isso aconteceu por conta da minha irmã, Gabriela, que hoje também não está mais entre nós. Gabriela era minha irmã, pessoa com deficiência, e o meu pai entrou na política pela minha irmã, Gabriela. Ele entrou na política por ela, entrou na política por conta da bandeira dela, porque ele queria... ele tinha que fazer muitas viagens para o Rio, e ambulância e tal, e ele ficava sentindo a falta do poder público. E aí ele entrou por esse motivo. Depois nós perdemos a minha irmã e meu pai carregou essa bandeira até o fim de sua vida. Então eu falo sempre que eu carrego assim 3 bandeiras, eu falo. Quando alguém me pergunta, você carrega quantas bandeiras? Eu falei, carrego 3 bandeiras em especial, bandeiras assim que eu levo comigo no dia a dia. A das pessoas com deficiência, que eu falo que é a bandeira da minha vida. Não faria sentido eu estar na política se não defendesse essa bandeira, não tem sentido nenhum eu estar como vereador se eu não defender essa bandeira, porque é a bandeira da minha vida, da minha família. O esporte, né, que é a minha profissão, é o que eu amo fazer, e o que você falou, a juventude, que tá no rosto, tá escancarado. Então, assim, essas bandeiras, além das bandeiras principais, que eu sempre converso com você, a gente bate um papo bacana sobre educação, sobre saúde, enfim, sobre várias pautas, mas quando eu vou sentar lá para ver meus projetos, eu falo, olha, gente, não posso deixar de falar de pessoas com deficiência, não posso deixar de falar de esporte e de juventude, que também é uma pauta que eu gosto bastante de falar, que é legal ser esse representante dos jovens na Câmara. É muito legal, é algo assim que as pessoas falam... Desafio, né, Bruno?
Pô, Bruno, fala assim, olha, pô, que legal, tem um cara da minha idade, tem um jovem lá na Câmara de Vereadores. Isso é legal, porque eu sei a realidade dos jovens também. Com a dificuldade dos jovens, Fabiano, para conseguir uma oportunidade de emprego. É muito grande, é muito difícil, né? Então, de ter seu primeiro emprego, de ter sua oportunidade. Então, eu me sinto, assim, lisonjeado de estar representando essas bandeiras em si e aprendendo, como eu aprendo com você também, que eu sempre falo. Amigo, o que eu posso fazer aqui para ajudar? O que você acha? Me dá um toque aí, o que eu faço? Então, é algo que a gente tem que ir aprendendo mesmo com pessoas que possam agregar. Você tem uma escola, né, cara, que a sua família, a gente está falando do seu pai, mas sua mãe sempre foi uma base, né? E né, o trabalho que a Andréia sempre fez, né? Não só como mãe, mas como esposa, como profissional, né? Apoiando, né, o seu pai em todas as decisões, apoiando o seu pai na trajetória dele. Eu me lembro de uma última festa que seu pai fez lá no condomínio para arrecadar fundos para uma criança que estava precisando fazer uma cirurgia, uma festa junina só para isso. Então, assim, o trabalho, né, sempre foi muito bonito, sempre muito forte. Mas, Bruno, a gente vai dar um intervalinho comercial e a gente volta nesse Papo Cabeça com o vereador Bruno Viana daqui a pouquinho. Guarda aí, não saia daí. Papo Cabeça. Aqui na Folha FM 98,3. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. (10h31) Com a ajuda da Eletricampus Energia Solar, você irá eliminar de vez até 95% de despesa com sua conta de energia. E sabe como isso é possível? Parcelando a instalação do seu sistema em até 72 vezes. As parcelas ficam menores que o valor da sua conta de energia. Faça um orçamento com a Eletricampus Energia Solar. Ligue ou nos mande um zap no 30 33 22 13. De novo, não! E pare de assustar no fim do mês com a sua conta de energia. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Mãe, são apenas 3 letrinhas, mas valem por todas as palavras do mundo. Por isso e muito mais, a SIC, junto com o Comércio de Campos, preparam o que há de melhor em presentes para todo estilo de mãe. Compre o presente da sua mãe no Comércio de Campos, uma campanha da Associação Comercial Industrial de Campos, a SIC. Comércio forte é cidade desenvolvida. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Papo Cabeça, Papo Cabeça. Com Fabiano Rangel. Estamos de volta aí ao nosso programa Papo Cabeça, direto daqui não dos estúdios da Folha, mas de forma remota, pela Folha FM 98.3. E o Papo Cabeça de hoje é com o vereador Bruno Viana. E eu queria voltar
ao nosso papo, Bruno. E já que a gente está falando, já que a gente está hoje, né, nós estamos comemorando hoje, né, o Dia do Trabalhador, eu queria te perguntar, você acredita que Campos pode gerar mais emprego, numa melhora, mesmo nesse processo de pandemia? Você, né, qual é o seu olhar para essa situação hoje de emprego? Você falou aí agora sobre os jovens, né, mas de forma geral. Então, Fabiano, a realidade, como a gente falou por aqui, totalmente diferente, né? E assim, nós temos boas notícias, né, que a gente tem que comemorar. Inclusive, eu estava acompanhando uma aqui agora no nosso intervalo, que é em relação ao pagamento, né? Que o pagamento estando em dia, enfim, da prefeitura, também vai pagar agora o 13º, que o prefeito colocou aqui nas redes sociais, que estava atrasado ano passado. Aí só me pergunta, mas por que, Bruno, por que isso é relevante? Porque é praticamente uma bola de neve, né? Então, quando você tem a máquina girando, né, as pessoas podendo consumir, o comércio funcionando, né, tudo acontecendo, isso vai melhorando, novas contratações, pessoas contratando, pessoas trabalhando, enfim, ganhando seu salário, seu sustento, e isso vai aumentando. Mas, em relação até ao aumento, a criação de empregos em si, e você dá oportunidade, é uma pauta que ela, para mim, tem sido muito relevante nesse momento. Estou falando assim porque é um dos maiores pedidos que a gente tem, isso aí, abrindo, jogando franco, é a questão de emprego, as pessoas pedindo uma oportunidade. Nossa, eu preciso de uma oportunidade, quero trabalhar, preciso trabalhar. Então, assim, eu tenho conversado muito lá na casa sobre isso, eu falei especialmente sobre os jovens, e eu tô também, eu vou falando aqui, não vou abrir muito, mas vou falar assim de perto, que uma das pautas que eu tenho falado muito é a questão dessa oportunidade para os jovens. Tem algo montado já que eu estou guardando aí, as 7 chaves para tentar conseguir colocar, instaurar um tempo em relação a jovem aprendiz, oportunidade, enfim, porque é a pauta principal hoje, né, Fabiano? Você vê as pessoas falando, pedindo a sua oportunidade de emprego. Então, quando você traz coisas para a nossa cidade, quando você consegue trazer investimento para a nossa cidade, isso vai melhorando, isso vai aumentando. Então, é essa parceria, que eu tenho falado muito sobre isso, Fabiano, essa parceria do público-privado, que é a que vai fazer a diferença nesse momento. A gente vive uma realidade na nossa cidade que é diferente de muitos anos atrás, totalmente diferente, né? A cidade vai ter que se reinventar. Não adianta mais ficar só na dependência dos royalties, não adianta achar que vai ser isso que vai sustentar para sempre, vai ter que se reinventar. Campos é uma cidade que tem uma história com a agricultura muito grande, voltar, buscar essa pauta, trazer esses investimentos para dentro da nossa cidade. Então, assim, eu acho que o caminho é essa parceria, você está conversando tanto com o poder público, com as empresas privadas, para tentar se ajudar, né? Porque quanto mais emprego você gera dentro de uma cidade, mais ela gira, mais o capital dela vai girando, as pessoas adquirem mais, fazem mais aquisições, e aí o comerciante fica numa situação melhor, enfim, e aí consegue pagar suas contas e também pagar os seus impostos, enfim, ter todas as condições para poder ter uma vida digna. Então, eu acredito, sim, que nós vamos ter esse avanço, né, dessa geração de emprego. Eu tenho uma conversa muito boa com o prefeito sobre isso, e ele, por essa abertura que ele tem em Brasília, né, essa abertura que ele tem fora daqui, essas parcerias que ele tem fora da cidade, eu falo sempre com ele, a gente conversa muito, e é uma coisa que ele gosta de dizer, que é tentar trazer esse dinheiro, né, esse dinheiro novo, né, que fala, que é a frase que é usada, você tentar trazer, tentar colocar dentro da nossa cidade. Ele tem feito isso, de uma forma abrangente. Então, acho que o caminho vai ser esse. Eu falo, agora falando como vereador, vou citar um exemplo, eu tenho vou ao Rio, tenho visitado o Rio, estou tentando programar uma ida a Brasília também, para ir lá conversar, para poder falar exatamente isso, pedir investimento para a nossa cidade, pedir que as pessoas acreditem em Campos, porque Campos não é falar, não estou falando, dizendo por dizer, não, você sabe bem o que eu estou falando. Campos tem um potencial fora do comum. Campos tem um potencial fora do comum, pela localização, pela quantidade de habitantes, enfim, pelas coisas que estão ao redor de Campos. Então, tem tudo para dar certo, mas eu acredito sim, Fabiano, acredito que a gente vai ter uma melhoria muito grande
futuramente aí, que é o ponto principal que eu falo, de você dar o emprego, dar a oportunidade da pessoa ter um trabalho digno. Essa é a pauta que é mais importante. E na verdade, assim, Bruno, a sua opinião, né? Você acredita que a gente agora, Campos está no caminho certo? Olha, Fabiano... É cedo falar ainda? Não, eu assim, sendo bem sincero, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque como eu falei para você, eu gosto sempre de ser direto e eu falo muito, tem essa abertura, tem essa oportunidade de estar conversando hoje com as pessoas, de estar conversando com o prefeito, de estar conversando com o presidente da casa, de estar conversando com outras pessoas. Eu sou favorável ao diálogo, tá? Eu vou ser bem franco e bem sincero, como meu pai sempre era. Então eu converso com todo mundo, eu converso lá, quando eu vou no estado, na Alerj, eu converso com as pessoas, a gente vai tentando ajudar de todas as formas. Então, assim, eu acredito sim que a nossa cidade ela está no caminho certo. Aí eu falo tanto do prefeito quanto dos vereadores em si, falando dos 25 vereadores. Eu tenho acompanhado uma boa intenção muito grande de fazer um bom trabalho. É até difícil falar isso, porque provavelmente as pessoas falam, como eu te disse, você fala político, aí você já tem aquela rejeição natural, que vai carregando. Então, podem até estar achando que eu estou falando só por falar, mas eu estou confiante demais no trabalho, até por estar acompanhando de perto. Eu estou acompanhando de perto. E é o que eu falo para as pessoas que estão comigo. Eu falo, olha, tá ruim mesmo, tá ruim, o momento tá ruim, mas não tá ruim só para Campos, tá ruim para todo o país, né? Todo mundo. Nós estamos vivendo uma luta, Fabiano, e eu gosto muito de falar isso, onde, na verdade, a gente é muito mais, a gente vai tentando buscar alternativas. Você vê os estudos, você vê as pessoas tentando ajudar, vê a economia, as pessoas que representam a economia tentando ajudar, mas eu não acredito que nessa guerra nós temos uma guerra entre saúde e economia. Nós não temos exatamente isso. Na minha visão, é um momento onde a gente, quem esperava que nós estaríamos passando por isso? Eu, particularmente, nunca imaginei que chegaria nesse ponto. Nós estamos indo para 14 meses, né? Nossa, ano passado, quando tudo iniciou, a gente não esperava que ia chegar isso. Então, é uma situação que a gente tem que levar em consideração. É um momento atípico do nosso mundo, da história mundial. Então, mas também a gente não pode se acomodar e nem se acovardar. É buscar, botar a cara, tentar correr atrás e conversar, buscar alternativas para poder melhorar a nossa cidade, que tem um potencial muito grande, como eu disse. Você sabe, né, Bruno, que a gente, né, eu sou um defensor da bandeira da educação e a gente já vem conversando sobre isso, né? Você sabe o quanto a gente tem sofrido na educação, não tem sido fácil. Aí eu deixo mais uma vez o meu reconhecimento a todos os professores e professoras das redes públicas, né, municipal, estadual, particular, que têm assim, se esmerado, têm feito a diferença para dar essas aulas, né? A gente que está aqui fazendo esse programa online, a gente já não gosta, a gente gosta do presencial, a gente gosta do ao vivo, a gente gosta do contato. Você imagine um professor passar uma manhã inteira dando aula online, né, dando uma aula de frente ao computador, não poder ter contato. Não é uma realidade que a gente conhece, não é uma realidade que a gente viveu. Então a gente é um defensor, mas eu fico assim, ao mesmo tempo que a gente se preocupa, né, com as nossas empresas, a gente também se preocupa com a doença. A gente não quer, né, eu já perdi parente próximo para a Covid, você, pessoas que, né, sabem que essa doença não é brincadeira, já são mais de 400 mil mortes, né? Então na nossa cidade já passamos de 1.000 mortes, né, 1.100 mortes, então realmente é sério. Mas um ponto que eu quero destacar é que mesmo diante de toda a dificuldade, aí eu quero lembrar, né, e mostrar para as pessoas, a gente não tem sido deixado de lado, a gente tem sido ouvido, né? A gente, junto com o Sindicato das Escolas Particulares, a gente tem, né, você, Júnior Virgínio, Rogério Matoso, vários vereadores que têm nos ajudado, né, para a gente mostrar o caminho, mostrar como funciona a educação particular na nossa cidade. Fomos atendidos pelo presidente da Câmara, o Fábio Ribeiro, muita atenção, nos recebeu muito bem. Então vamos ser atendidos agora no dia 5 pelo prefeito. Então a gente tem essa oportunidade de, pelo menos, de falar, de ser ouvido, né? E isso é fundamental e faz a diferença. Eu acho que vai fazer a diferença num governo, em qualquer governo, quando você aprende a ouvir as pessoas, aprende a ouvir a sociedade civil, aprende a ouvir as entidades de classe, aprende a ouvir, né, essas pessoas que estão lidando diretamente na ponta, né? Porque a gente fala,
que quem está na ponta, né, quem está nas escolas, quem está nos postos de saúde, quem está na linha do transporte, eles sabem realmente o que vive, a realidade que vive, o que estão passando, o que estão sofrendo. Então, eu consigo visualizar essa diferença na questão do ouvir, que eu acho fundamental. Perfeito, Fabiano. É como você fala, a gente já conversou sobre isso, é a questão da educação. Minha mãe é professora, né, Andréia, que você está aí nos acompanhando, e a gente sabe de perto, eu filho de professora que sou, o quanto essa pandemia vai atrapalhar, né, os jovens que estão estudando, vai atrapalhar, isso é inevitável, porque é uma realidade totalmente diferente, mas foi o que você falou, é ter essa responsabilidade de também não se colocar tudo a perder, né? A gente estava conversando mais cedo sobre vacinação dos professores, do que a gente acredita, falando das estruturas da escola. Então, assim, é todo um procedimento para poder que a gente tenha essa retomada. Então, quando você fala de conversar, para mim é o ponto principal, porque é ruim quando você não é ouvido, né? Você tenta falar, você conversa e não consegue. Mas o caso não é esse. O caso é, muitas vezes, pensamentos diferentes, né, que é normal, divergência. Olha, tem que respeitar, eu acredito né? nisso, Claro. eu acredito naquilo, mas é chegar num consenso de que a ausência dessas escolas, né, o quanto faz falta. A gente fala, você deve acompanhar, deve ter estudos, a gente consegue dizer, eu falo pela minha casa, pela minha irmã Laurinha, eu falo muito com a minha mãe, a gente conversa muito sobre isso, falo, nossa mãe, como que está um ano fora da escola, como é que atrapalha, mesmo com a aula remota, atrapalha muito, é uma diferença na vida da pessoa, a parte lúdica, a parte de estar ali interagindo com outras crianças, né, presencialmente, faz a diferença. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é esse diálogo, antes daquela chegada da segunda onda, isso você estava vivenciando, a previsão, o prefeito estava falando, a intenção era a abertura das escolas, era a intenção do sistema híbrido, era mesmo, porque eu estou falando de que eu estava acompanhando de perto, e infelizmente a gente também não esperava que viria essa segunda onda, eu particularmente não achava que nós teríamos o que aconteceu aí agora, que estava acontecendo, graças a Deus acho que a gente está devagarzinho passando. Então, assim, acho que falando especialmente desse vírus, eu falo muito que a gente acelerar essa vacinação o mais rápido possível. Tem que vacinar, para a gente tentar voltar, os professores estarem vacinados também, para poderem dar essa aula nesse sistema e ouvir. E eu agradeço a você, meu amigo, por falar isso. Lá a gente fala muito sobre essa pauta e o importante é escutar, ouvir, levar você lá que é um entendedor de causa, que entende do assunto, para poder dar opinião e chegar no melhor caminho. Bruno, já que a gente está falando no ouvir, você também citou a questão dos vereadores, né? E eu tenho visto em algumas postagens dos vereadores, eles não estão mais juntos, estão sempre em grupo, né? Vocês estão andando agora em grupo, né? Sim. Vocês estão fazendo projetos em grupo. Como que está essa relação? Isso está positivo? Vocês estão construindo algo diferente? Vocês vão mudar essa imagem que a Câmara Municipal tem de um lado contra o outro, né, de um contra o outro? Vocês estão tentando fazer algo diferente nesse sentido? Esse é o objetivo? Olha, Fabiano, quando a gente fala disso, é um ponto importante, porque assim, como eu disse, no ano passado nós tivemos uma renovação histórica, então nós temos lá muitas pessoas que estão em seu primeiro mandato, ou pessoas que tiveram mandato lá atrás e estão retornando hoje, mas a gente conversa muito sobre isso porque às vezes não acontece com todo mundo, mas acontece aquela questão de um não querer ajudar o outro, porque política, no futuro tem eleição, tem isso, tem aquilo, mas é um momento, e quando a gente fala de momento, também não tem ano eleitoral, não tem essa questão eleitoral, acho que a questão é você ter essa união das pessoas, e aí eu parabenizo até o presidente da casa, que é o vereador Fábio Ribeiro, um amigo que eu tenho, que ele está fazendo essa união, conduz muito bem, vou ser bem sincero com você, a condução muito boa para um momento delicado, e ele formou alguns grupos de trabalho que foram interessantes, um voltado para a questão do lockdown, né, enfim, da questão dos leitos, que aí para os 3 vereadores estarem acompanhando ali essa questão dos leitos, quantidade de leitos, essas restrições, se vai abrir, se vai fechar, o que vai fazer, dar a opinião da Câmara de Vereadores. Um é da fiscalização da questão da vacinação, que aí eu estou como coordenador, ao lado do vereador Rogério e do vereador Dandim. E o outro,
o outro, eu vou lembrar depois aqui, mas é um terceiro grupo de trabalho, das igrejas, que aí era para poder ver quando estava tendo aquela retomada das igrejas, para estar acompanhando, fiscalizando, acompanhando as igrejas. Então, fora isso em si, tem sido um trabalho que não tem sido independente. No meu caso particular, eu sou vizinho, né, porta a porta com o Twin, Rafael Twin. E uma pessoa que eu ganhei uma proximidade muito grande, porque as bandeiras que ele defende são parecidas com a minha. Ele é do esporte, eu também. Ele é da pessoas com deficiência, é embaixador, e eu também defendo essa bandeira. Então toda vez a gente debate lá, senta, eu falei já com ele que a gente vai abrir uma porta lá e vai fazer um gabinete compartilhado lá pra gente fazer as ideias todas juntas. Então... Tem sido bacana, né? Sido bacana, e o momento é esse, não tem que ter pai, não tem, as pessoas o pai, quem que é o pai do filho? Não tem pai do filho. Eu acho que se tiver alguém agregar, quem puder agregar as ideias que forem levadas lá, eu acho que a gente tem que acabar com esse estrelismo, né? Acabar com isso, né? Com essa questão de eu que fiz, eu que faço, né? Fabiano, isso é uma realidade que eu falo aí eu vou ter que falar do meu pai de novo, porque não tem jeito. Você conheceu de perto, ele falava sempre isso. Ele falava mesmo, eu falei, gente, porque meu pai, ele tinha uma característica que eu tento carregar, que é de atender todo mundo, né? O telefone dele tocava, ele atendia. Isso aí era a maior característica que ele tinha. E isso fazia diferença. Não tem essa questão, gente. O vereador, ele né, é o poder legislativo, mas exatamente quem colocou o vereador lá no poder legislativo como vereador foi o povo, né? Foi o povo. E quem vai tirar vai ser o povo também. Então não tem essa questão de você ser estrela, de você querer carregar. E aí eu volto falando particularmente por tudo, pelo meu pai, pela idade, pelos sonhos. É uma responsabilidade muito grande e que a gente tem que tentar agregar. O que eu falo, Fabiano, é deixar legado, deixar uma história legal. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que... tenho falado essa frase, eu quero que as pessoas um dia lembrem de mim da mesma forma que lembram do meu pai. Essa frase eu falo em casa, todo dia, eu falo com minha esposa, porque a dimensão é muito bacana, sabe? Quando você... todos nós vamos ter o nosso fim, todos nós um dia vamos partir daqui, mas... só do seu filho um dia lembrar de você, ouvir de uma pessoa, olha, seu pai ajudava muito, seu pai era uma pessoa maravilhosa, eu acho que não tem nada que pague isso, não tem nada, não tem valor financeiro, não tem nada, esse valor de você ouvir, olha, seu pai era demais, e o valor de ouvir, olha, você é muito parecido com seu pai, fica melhor ainda, que a gente fica feliz, então é bacana. Na verdade, assim, a gente... aí, Fabiano. Hã? Vamos pegar esse gancho aí, vamos para os comentários, que a gente tem uma galera aqui comentando. Pô, é mesmo, vamos interagir. Vamos ler os comentários, se o Bruno quiser responder. Se a gente não parar para ler os comentários, vai acabar o programa. Eu passei aqui, eu vi aqui um comentário do meu amigo Fernando Loureiro, cara que é praticamente sócio do Papo Cabeça, um grande nome também, que tem feito um estudioso. Bruninho, grande promessa para nossa cidade, começou com o pé direito. Aí, Fernando, obrigado aí pelo seu comentário. Fernando é fenomenal, cara. Que cara. É uma pessoa ímpar, um cara que ajuda também, agrega, e eu fico muito feliz dele estar aqui sempre assistindo a gente. Vamos lá, Ana Laura, me ajuda aí nas leituras dos comentários. Olha só, Emanuele Soares comentando aqui, as pessoas precisam normalizar e popularizar a figura do político, mas precisamos de vocês perto da gente também. A Letícia Caldas, parabenizando, né, o Bruno, humildade, transparência e competência, com legado lindo você vai longe. O José Caldeira, tem a diferença de ouvir e escutar, e é preciso fazer esse tipo de diferenciação, que a gente comentou aqui, né, no programa, o Bruno comentou. A Vilnete Cardoso comentando, parabéns pelo Dia do Trabalhador, muito sucesso, vereador Bruno Viana. Letícia Caldas, Bruno, vereador mais novo, com um legado gigante. O Álvaro Souza, como é importante esse trabalho com pessoas com deficiência. As famílias, na maioria dos casos, precisam demais de ter esse olhar voltado para essas famílias, é mega importante. O Bruno, o vereador, tem aqui o convite da Valdeia Maciel, que ela está falando quando você for em Goitacazes, para você chegar lá e tomar um café com ela no CEMEG. No CEMEG, Ela é um amigo querido. E eu estou pretendendo fazer isso, Fabiano. Eu quero fazer uma rota aí Não pude fazer ainda, e estou incomodado com isso. Eu tenho aqui a lista de todas as reuniões, lugares que eu fiz em reunião na minha campanha toda. E eu estou tentando voltar lá. A gente fica meio preocupado de voltar também, porque
às vezes a gente chegar num momento desse, parecer lá um político que roda tudo, que participa de tudo, é meio indelicado, né? Então, claro. Mas eu quero fazer essa rota aí para voltar, porque eu não quero ser conhecido como o que pediu o voto e depois sumiu, não. Eu quero levar essa imagem, não. Ô Bruno, você, só para poder a gente entender, você novo, primeiro mandato, você tinha perdido seu pai, você esperava ganhar a eleição? Fabiano, pergunta interessante, porque eu vou revelar até algo assim, bem particular. Quando o papai faleceu, eu vivi algumas situações delicadas, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, de pessoas próximas que acabaram optando por outros caminhos, né, que não ficaram, me acompanharam na campanha. E aquilo ali passou uma sensação para as pessoas que estavam em volta de que assim, nossa, vai perder o grupo do pai. Tipo assim, o grupo do pai está indo embora, vai deixar o menino não vai conseguir vencer. E aquilo para mim me deixou assim, eu fiquei em casa, gente, será que eu estou conduzindo errado? O que está acontecendo? Meu Deus. Aí eu ficava pensando, pô, meu pai, que decepção. Eu ficava em casa pensando. Só que aí eu fui e falei, olha, já sei, vou chamar meus amigos, cara, para perto. Jovens, pessoas que me amam, que são meus amigos da minha infância. Eu chamei meus amigos para perto, falei, galera, sei que vocês não são políticos, mas que vão para a rua, vão me ajudar, vamos para a rua, vão me ajudar. Então, eu fiquei naquela dúvida, vou ser bem sincero com você, mas tinha dois fatores. Um, foi na reta final, quando eu fiz a carreata lá, que aquilo ali para mim, aí eu vou ser bem sincero que eu falei assim, olha, pelo menos passar vergonha, acho que eu não vou. Pelo menos passar vergonha, acho que eu não vou. Acho que eu vou fazer um bom trabalho. E o segundo foi a questão, assim, eu sigo muito a minha intuição, sabe, assim, quando as coisas às vezes parecem estar escritas, então chegava em casa, eu gosto sempre de estar orando de noite, de estar pedindo a Deus as coisas, eu falava muito sobre isso, falava, nossa, eu preciso, Deus me ajuda, me dá essa oportunidade de continuar, porque vai ser muito decepcionante para mim, muito frustrante se eu não puder continuar. Então, assim, no final, na reta final, eu imaginei, olha, eu tenho chance de vencer. Eu imaginei isso. Mas eu vou ser bem franco. 3.085 votos... Eu não esperava, né, amigo? Sem experiência, né? Assim, sem ter essa coisa, né, política em si, começando. Foi para mim, quando saiu a votação, eu falei, gente, nossa, eu fiquei, assim, impressionado. E quando eu vi os pontos de votação, eu fiquei mais impressionado ainda, que locais que eu não tinha feito tanta campanha, eu fui bem votado, tive a oportunidade até, Fabiano, de ser aqui eu fiz bastante voto na Baixada Campista, que é um lugar do meu pai, que meu pai sempre fez um trabalho maravilhoso, Guarulhos também fiz uma votação bacana, nos outros pontos, mas na Pedra, eu fui o mais votado, cara, da cidade, que é um voto, assim... eu acho que é o voto da renovação, né? Que você não consegue dimensionar da onde veio. Então, isso aí para mim foi assustador, vou ser bem sincero. Então, foi um olhar mesmo da renovação. Mas essa pergunta ela é interessante, que deixou uma dúvida mesmo, mas foi surpreendente, fiquei feliz demais, cara. Vereador, deixa eu só aqui a gente ressaltar também que foi uma eleição em período de pandemia, né? Então, assim, vocês vai marcar essa eleição na vida de vocês, né? Porque o contato físico, né? Aquela questão de muito vocês trouxe um grande desafio para vocês também, né? Sim. E aí que entra até a questão da rede social, que eu adoro. Eu acho que a política ela tá mudando, ela tem mudado bastante. E hoje a população quer que você esteja conectado. Como é que você vai estar conectado numa época de pandemia? Difícil. Para você estar conectado é a rede social. E eu gosto de estar ali na rede social. E melhor do que estar conectado, vereador, é que, na verdade, quando a gente manda alguma coisa para você na rede social, a gente sabe que é você que responde. Isso aí é algo que eu... Isso é diferencial, entendeu? E aí eu falo com você, que a gente está falando de escutar e de falar, olha como é que isso faz diferença. Quantas mensagens eu recebo, porque eu vou lá, eu gosto de responder em áudio as coisas, tem essa mania, né? O político gosta de falar, né? Aí eu vou no Instagram, a pessoa manda no Instagram, eu respondo em áudio. Aí a pessoa, nossa, é você que está respondendo? Aí eu falei, ué, claro que sou eu. Claro que sou eu. Então é o que ela falou, uma pessoa falou no comentário aí, que a Ana Laura leu, que é a questão de
conseguir normalizar isso, as pessoas tentar fazer essa questão de que, olha, aproximação, né? Não é porque o vereador tá lá de terno, gravata, não sei o quê, eu não tenho esse perfil, eu quero estar conversando, eu respondo todo mundo, eu chego em casa, minha esposa Bruna até, ela fala, eu fico varando a noite respondendo, se o Fabiano sabe disso, eu só respondo de 10 da noite em diante, que é a hora que eu chego em casa, eu paro para responder, aí eu sento, começo a ouvir os áudios e tentar responder. Então, assim, eu acho que isso eu não quero perder. É algo que eu gosto de fazer, essa questão de estar respondendo. Porque quando você dá uma resposta, eu escuto muito isso. Ah, Bruno, não dá para ajudar, mas só de você me responder eu já estou feliz. Isso daí... Na verdade é o retorno, né, Bruno? É o retorno. As pessoas, na verdade, elas esperam... Isso é respeito, né? Mesmo que você não possa fazer algo por alguém, mas só em você retornar e dar aquela resposta, né? Eu acho que as pessoas já se sentem respeitadas, né? E é isso que eu acho que está faltando nas pessoas. Mas, Bruno, nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, mas eu queria fazer um bate-bola rápido assim com você. Eu não combinei isso com você, é surpresa, mas uma palavra rápida, né? Eu vou te falar uma palavra e você solta outra palavra aí. Um sonho. Um sonho? Sonho. Rapaz. Vai ter que responder em uma palavra? Não, pode resume aí. Um sonho. Construir uma carreira parecida com a do meu pai. Um momento. O resultado da eleição. Trabalho. Trabalho... tá na rua, falando com o povo. Família. Família é minha base, principalmente depois de tudo que aconteceu. Medo. Decepcionar. Esperança. O pós-pandemia, passar por essa pandemia. Acabar isso, né? Uma frase, Bruno. A que eu falei, que as pessoas lembrem de mim assim como lembram do meu pai. Não faria. Não faria. Não faria. Não faria. Me corromper. Não vivo sem. Minha esposa. Rapaz, agora arrebentou, hein? E a última? Aí, rapaz, hoje tem, hein? Hoje tem, hein? E a última, pra gente fechar. Campus. Aí eu vou ter que ser mais, vou estender um pouquinho mais. Potencial enorme, cidade que eu amo, cidade que eu cresci e que eu espero e acredito, não estou falando por falar, que será uma cidade modelo, né, em pouco tempo. Se depender de mim, será, porque eu quero trazer tudo de bom que tem em outros lugares para dentro dessa cidade, dentro do nosso alcance. Campos vai ter um futuro brilhante. Se depender de mim, eu sei que se depender de você, terá, que eu amo minha cidade. Com certeza. Vereador, muito obrigado, né, mais uma vez pela sua participação, pela sua humildade, pela sua simplicidade, pela sua verdade, né? Você abriu seu coração aqui no Papo Cabeça e tenho certeza que você tem um futuro brilhante pela frente, né? Com 24 anos, eu estou me lembrando aí da minha época de garoto, né? E a gente poderia ser seu pai, né? Que minha filha tem 23 anos, né? Então eu tenho idade para ser seu pai, mas vejo em você uma vontade muito grande de querer fazer, de acontecer, de amor pela sua cidade, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para sua esposa, para sua mãe, que conseguiu, né, transmitir todo esse legado junto com seu pai para vocês, e que esse espaço está sempre aberto para que a gente possa discutir, né, campos, que a gente possa discutir informações, trazer informações para as pessoas, que esse é o nosso objetivo. Olha, Fabiano, eu agradeço, né, a você, a todas as pessoas que estão escutando, a Ana Laura que nos acompanhou aí, nossa jornalista, né? Fernando, um amigo. E eu queria, assim, falar, não combinei isso com você também, mas falar de você um pouco. Quando meu pai falava muito sobre você sabe disso. Inclusive, meu pai, quando era candidato a prefeito, na época, sabe que ele te fez uns convites, né? Queria que você fosse o secretário dele de educação, né? Já tinha feito esse convite a você. Não só esse, mas outros convites. Então, assim, eu me sinto bem de estar aqui hoje. Tô leve, tô aqui falando porque eu sei que eu tô falando com um amigo do meu pai. Uma pessoa que tinha um carinho muito grande por ele, não só por ele, mas pela minha família. E isso, para mim, é aquela frase, né? A gratidão não prescreve. Gratidão que eu tenho a você pelo que você fez pelo meu pai,
pela amizade que você construiu com ele. Eu quero carregar isso para sempre. Não tem a ver com política, não tem a ver com nada. É carregar porque a minha família tem um carinho muito grande por você. Meu irmão te deu muito trabalho na escola, sabe disso? Mas era um menino maravilhoso. E eu só tenho a te agradecer, cara. E estou externando isso para que as pessoas saibam o tamanho do carinho que o meu pai tinha pela sua pessoa. Você sabe disso e vocês sempre tiveram uma amizade muito grande. Sei que você tem orgulho disso e ele também tinha um orgulho muito grande. Então, te agradeço, meu amigo, pela oportunidade, por estar do lado dessas duas feras aí também, né? Fernando, Ana Laura, obrigado a vocês também, a todo mundo que assistiu, que compartilhou. Peço perdão se errei em algum momento, se falei alguma coisa, mas a gente tenta ser transparente e não tá com o discurso pronto, né? A gente tenta falar o que vem no nosso coração na hora, porque eu acho que o nosso coração, ele diz que a gente... a boca fala que o coração tá cheio, isso aí é bíblico. Então, vamos embora, vamos juntos aí, que Deus nos abençoe nessa caminhada. Conte comigo, não só você, mas todo o povo de Campos que nos acompanha aí. Obrigado, querido. Fabiano, eu acredito que para todos os nossos ouvintes que estão pela rádio, pela transmissão, foi uma grande oportunidade de ouvir, né, a sinceridade e a humanidade que o nosso vereador tão jovem, né, tão difícil isso hoje dentro do mundo, um jovem de 24 anos, tão humano, com um coração assim tão nobre, cheio de expectativa de melhorar uma cidade. Então acredito que formou muita opinião de muitos nossos ouvintes sobre o vereador Bruno Viana, né, que passou por um momento tão difícil, venceu, imagina a sua conquista, a sua vitória quando você viu o resultado. Isso aí era o marco de um começo de uma trajetória que eu tenho certeza que vai marcar e vai deixar um legado. Então, parabéns, vereador. Muito obrigado pelo convite. E a todos os nossos ouvintes, tenho certeza que ficou marcado esse lado humano seu, que espero que vai fazer grandes coisas pela nossa cidade. Com certeza. Obrigado. E eu agradeço aí também a todos os que participaram. E nós hoje não pudemos dar uma atenção especial aí aos nossos comentários. Muita gente comentando. Vou pedir ao vereador depois para dar uma olhada aí. Fica gravado, tá? Esse programa também passa direto na Plena TV, então você pode acompanhar, porque muitas pessoas falaram aí, então é importante que a gente acompanhe. Agradeço a participação de vocês, e esse programa é feito para construir mesmo, né? Esse é o objetivo e isso é o que a gente quer, com respeito, com amor. A gente quer aqui trazer as pessoas para trazer informação e conhecimento e possamos partilhar isso que é o mais importante. Muito obrigado, excelente sábado. E até Feliz a próxima dia do semana. Trabalhador. Feliz dia do trabalhador. Isso aí. Ótimo sábado para todo mundo. Até o próximo. Até o próximo. ZYW219, Rádio Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã, Campos dos Goitacazes, Rio. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde